Bom dia a todos. Estamos no dia 17 de fevereiro de 2025 e hoje vamos fazer uma entrevista com Caetano de Oxóssi. Eu sou o Cid Silveira, e eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer a presença e a você, Caetano, por ter aceito o convite de fazermos essa entrevista aqui. Bom dia, Cid. Obrigado. Eu que agradeço muito. Sempre conversar sobre as coisas que a gente gosta é a melhor coisa do mundo, né? Então eu que tenho que agradecer, na verdade, né? Que bom. Pai Caetano de Oxóssi iniciou na Umbanda em 1986. Faz tempo, hein? Calculando aqui, quase 40 anos, né, Caetano? Eu fico pensando que em outra vida, porque eu acho que eu só tenho 30, Cid. Então. Desde então, passou a estudar e a buscar os fundamentos da religião. Em julho de 2005, foi consagrado Babalorixá, ocasião que funda e assume a direção espiritual do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, TULAP, Cabana do Pai Tobias de Guiné, Casa de Caridade, de Desenvolvimento Espiritual e de Estudos Umbandistas, localizada em Curitiba, Paraná, e também em Londrina, Paraná. Em 2010, funda, a pedido da espiritualidade, a União dos Terreiros de Umbanda Caboclo Mata Virgem, uma congregação de templos que foram fundados pelo Pai Caboclo Mata Virgem, entidade-chefe da coroa de Pai Caetano. Possui canal no YouTube, com dezenas de vídeos e ensinamentos sobre a Umbanda e a vida espiritual. Um caminho para difundir os saberes repassados pelos ancestrais ilustres da Umbanda, canal Umbanda de Raiz. Como sacerdote e espiritualista, faz votos de buscar a iluminação em benefício de todos e de todas. Jornada de um Caboclo e Ecos de Aruanda, também publicados pelo selo Legião Publicações, são 2 títulos que Pai Caetano serviu de instrumento para a psicografia, trazendo fundamentos e histórias dos povos de Aruanda. Esta apresentação está no livro Guias e Apóstolos, Pai Caetano de Oxóssi, Coordenação Espiritual Caboclo Mata Virgem. Bonito. Muito bom. Podemos começar com perguntas? Claro, Cid. Só para começar nessa apresentação, né? Tá. Eu comecei muito, a gente falou 86, mas eu comecei muito menino, né? Eu era um adolescente, e entre esse período e o período que eu fui consagrado Pai de Santo, eu fui na final de 87, 88, se eu não me engano, eu fui proibido de participar da Umbanda, né? No interior do Paraná, a polícia determinou que menores de 21 anos não poderiam participar de nenhum culto que não fosse a igreja, os evangélicos ou o movimento espírita. Então eu sou proibido de participar, eu e com vários outros jovens, né? E aí eu migro para o espiritismo, eu fico no espiritismo até o final do, mais ou menos 97, eu fico 10 anos, né, no movimento espírita, e aí isso é em Londrina, e eu venho para Curitiba. Aí quando eu chego em Curitiba, eu reencontro a Umbanda, aí eu já estava com mais de 21 anos, a gente já estava na sua plena democracia, e aí eu pude voltar a participar, onde realmente o meu caminho espiritual se abriu, né, e aí estamos aí esse tempinho aí, graças a Deus. Ok. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um objetivo de apresentar a Umbanda assim, mais para quem não conhece, né? Então, eu queria começar com uma descrição do que é a Umbanda, né? Para quem não conhece. Por exemplo, como você explica essa religião e os seus princípios fundamentais? Cid, eu penso assim, a gente olha para a religião como um todo, né? Para que serve? Então, quando eu comecei a procurar a religião, eu falei assim, para que serve uma religião, né? Então, eu fui educado em berço católico, meus pais eram católicos, né? Uma parte mais praticante, outra não praticante, mas uma parte era bastante praticante.
E para mim a religião era, até aquele momento, era um momento de obrigação, né? Então eu era obrigado a fazer, eu era obrigado a ir à missa. E eu sentia sempre uma ideia de castração, uma ideia de prisão, de opressão, eu não me sentia livre. E acontece uma situação muito ruim na minha vida, na minha família, né? Uma situação, tem uma disfunção completa na família, e aí eu entro em um colapso, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, no sentido não literal, mas no sentido figurado. E aí a Umbanda, ela me acolhe, ela me abraça. E por que eu falo isso? Porque é nesse momento que, para mim, eu entendo o valor da religião, né? O valor da religião é o movimento que Deus dá aos seres humanos, né? Em diversas suas matizes, né? Aí pode ser teísta, ateísta, não faz diferença, mas é aquele movimento que busca nós, né, filhos criados, no sentido de reconectarmos a Ele, no sentido de buscarmos a nossa felicidade, aliviarmos nosso sofrimento, não só a aparência do sofrimento, né, mas a sua causa, a sua essência. Então, a primeira coisa que eu digo é que quando eu olhei para Deus, eu falei assim, eu quero uma religião que me ajude a me libertar dos meus preconceitos, libertar da minha forma de ver o mundo muito estreita, e eu queria me sentir parte de algo, no sentido de ser acolhido, não só de carinho, né, não passar a mão, mas acolhimento no sentido de me fazer parte de algo que fazia sentido a vida encarnada. Porque naquele momento eu falava assim, para que a gente vive? Então a Umbanda, ela começa na minha vida, e acho que é onde eu começo a dizer o que é Umbanda, ela dizendo o seguinte, eu sou o caminho. Eu não sou um fim em si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, o que é Umbanda? É um caminho que me coloca onde eu estou e me liga ao sagrado. A gente pode chamar de Deus, a gente chama de Olorum, Zambiapungo, o nome, né, God, enfim, o nome do ser único não faz diferença. Então, ela é uma religião monoteísta, porque ela acredita em um ser único, supremo, que é único em criado. Então, a partir deste Deus único, tudo se cria. E esse movimento de criação, essa explosão de criação, a gente chama de orixá. Então, cada movimento de criação do universo e cada qualidade de Deus tem um nome que é um orixá. Então, a Umbanda é uma religião monoteísta que acredita nesse ser supremo e que, ao se expandir, ao se movimentar, ele cria forças, né? Ele cria a si mesmo e ele se expande, e nessa expansão a gente chama de orixá. Então, a Umbanda, ela obrigatoriamente se liga à natureza. Então, a primeira coisa, é monoteísta. Ela é um caminho, porque ela me leva de onde eu estou até Deus. E nesse caminho, ela me faz entender que se eu não estiver conectado com a natureza, por exemplo, eu nunca vou encontrar Deus. Então, ela é uma religião monoteísta, que é o caminho, e que me obriga a estar em harmonia com a natureza, né? Seja a floresta, os campos, o ar, a terra, o sol, a lua. E aí ela expande o conceito de planeta, né? Para que a gente não fique planetário, nem é uma religião antropocêntrica. Apesar de ser realizada de forma antropocêntrica, ela faz com que você perceba que cada parte da criação do universo explode em si mesma a força de Deus. Então, a hora que você faz isso, você descobre que se o outro não for feliz, você não é feliz. Então, ao mesmo tempo que ela fala da natureza, ela fala, se você não reconhecer nos irmãos de jornada, né, ou seja, nos seres humanos, tanto espirituais quanto encarnados, a deidade. Ou seja, a gente olha para uma pessoa, eu olho para o Cid, enxergo mais do que o Cid, enxergo um espírito milenar, com trajetória impossível de descrever, e que carrega em si, né, todo o potencial da comunhão com Deus. Então, nessa comunhão, ela diz que a gente tem que se libertar de emoções perturbadoras, né? Orgulho, vaidade, egoísmo. Então, ela é uma religião que faz com esse caminho, você fala assim, você quer chegar lá para você ser feliz? Quero. Então, você tem que se libertar dessas paixões, né? O orgulho, assim, a gente pode chamar de vícios, pode chamar de emoções perturbadoras, venenos mentais. E ela diz que só vamos fazer isso se eu conseguir olhar para o outro. Então, eu vou crescer ajudando o outro a crescer. A gente não consegue fazer isso de forma individual. Então, ela é uma religião que, por princípio, ela vai ter momentos de isolamento, mas ela diz que a gente só cresce na coletividade. E aí ela toma outra característica. Então, a Umbanda é essa comunhão que diz, ou nós estamos juntos em comunidade, ou nós não acessamos Deus. Então, quando eu olho para isso, essa Umbanda, né, é uma religião que a gente tem uma frase que fala assim, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Essa é uma frase que tem 120 anos, e essa frase é a frase que a gente pode resumir. Ela é a manifestação do mundo espiritual
Por quê? Porque nós acreditamos em vida após a morte, na sobrevivência do espírito sobre a matéria, no ciclo das reencarnações, né? Então, essa lei de ação e reação, ou de ação e consequência, ou lei kármica, a gente pode ter vários nomes, né? E nessas relações, a Umbanda, ela te ensina a esse caminho. Então, é um movimento espiritual para a prática da caridade. Caridade é um amor em movimento, né? Então, a Umbanda pressupõe movimento. A gente só vai encontrar Deus se movimentando em direção a Ele, né, ou a ela, não faz diferença. Então, tentando ser muito resumido, a Umbanda é um caminho que me leva à minha iluminação para gerar benefício a todos os seres, através da comunhão entre as criaturas e o Criador, e se faz isso através dos ancestrais ilustres, que foi o que você leu no começo. E ancestral ilustre seriam os espíritos, bons espíritos, né? Espíritos que estão numa evolução superior à nossa, então conseguem enxergar aquilo que nós estamos passando. Especialmente os pretos velhos, por exemplo, eles são aqueles que já fizeram o caminho. Então é como se ele fosse um guia. Ele chega, Cid, você quer ir para onde? Eu quero ir ali para o bairro Água Verde. Como é que eu faço? Aí eu guia-te, você tem 3 caminhos. Você pode ir pelo portão, você pode ir pelo... Ele vai te dar vários caminhos, porque a sabedoria está em achar o caminho que melhor serve para aquele caminhante que somos nós, né? Filhos e filhas de Deus. Então, pensando muito rapidamente, é isso. Mas aí tem um detalhe que na Umbanda, a comunicação espiritual se dá preferencialmente na caridade com os espíritos que abriram mão da sua individualidade. Então, eu, quando desencarnar, eu vou continuar sendo Caetano, o Cid vai continuar sendo o Cid, né? As pessoas que têm uma vidância vão enxergar a gente numa aparência muito semelhante à que a gente tem. Chega um momento em que ele vai abrir mão deste conhecimento, ele entra num agrupamento. Ele abre mão de ser, por exemplo, Caetano, de ser Cid, e nós dois assumimos o arquétipo, né, uma forma plasmada de uma entidade. Por exemplo, o Caboclo Mata Virgem. Então, o Caboclo Mata Virgem não é um espírito, né? São milhares, dezenas de milhares de espíritos que abriram mão da sua individualidade momentânea para terem essa característica. E isso, Cid, aí para não ficar muito longo, não sei se eu me perdi, você me cobra. Não, tranquilo. A gente acredita que, como nós somos matéria, a ação, manipular a matéria de forma clara, ajuda ao movimento espiritual. Então eu vou num terreiro, por exemplo, me consultar, eu estou com dor de cabeça. E é uma cabeça que ninguém acha, fui no médico, fiz ressonância magnética. E aí, de repente, a gente descobre que é uma doença kármica ou é uma obsessão, por exemplo. Então você vai encontrar na Umbanda elementos materiais para fazer isso, que é o ponto riscado, né? Que são desenhos. Uma tábua vai usar vela, por exemplo, vai usar frutas, ervas. Então a gente manipula elementos materiais para que a matéria seja manipulada, que é o consulente. Então, Cid, eu diria que quando a gente olha a Umbanda, a gente vai chegar na Umbanda e a primeira coisa que ela vai te dizer é: eu sou um encontro. Então, primeira vez que a gente vai num terreiro, você vai encontrar lá gente de várias origens étnicas, né? Tem homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, tem orientais, né? E tem alguns terreiros de Curitiba, por exemplo, tem vários indígenas participando, povos originais. E aí você vai encontrar, de repente, um preto velho incorporado numa mulher. Daqui a pouco você vai encontrar um indígena, um povo original incorporado no outro homem. Aí você vai encontrar um baiano incorporado. Então a primeira coisa que na Umbanda me chamou a atenção, eu falei, que coisa linda. Existe convivência pacífica entre todos os povos. O preto velho me deu... A primeira pessoa que me atendeu foi um preto velho. Né? Ele tinha vindo de Angola, se não me falha a memória. E aí ele veio no Brasil, né? Desencarnou no Brasil e por muito tempo trabalhou para libertar os seres do sofrimento. Pô, eu fui acolhido. Depois eu conheci um caboclo que foi meu padrinho, que era um indígena guarani. Então, a Umbanda, ela representa um movimento de união, né? Então, o encontro de povos para que a gente possa celebrar a vida. Muito rapidamente, Cid, não sei se me alonguei ou se perdi, mas a Umbanda seria o caminho que me leva à iluminação, através da comunhão de vários povos, e aí por isso ela é uma religião sincrética, ela é uma religião de matriz africana, então o eixo central está dentro de duas grandes populações africanas, os povos de língua iorubá e os povos de língua banto. Ela se funde ao movimento dos povos originais aqui no Brasil, especialmente a algumas etnias, e aí ela traz também
o conhecimento do cristianismo. Então, é uma religião que tem Jesus, por exemplo, como a figura central do ponto de vista do código ético e moral, que ele, como ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos isso dentro da nossa fé, que seguindo os passos de Jesus, nós também encontraremos a iluminação. Então, você citou uma frase importante que tem 120 anos, né? Qual que é a frase mesmo? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E pensando nesses 120 anos, eu gostaria de aprofundar um pouquinho na história, né? Você citou também que tem uma matriz africana, tem a união de vários povos. Mas é certo dizer que a Umbanda é uma religião brasileira que nasceu no Brasil? Conta um pouquinho dessa história. Perfeito, Cid. A gente vai falar assim, a Umbanda ela não existiria se não fosse a construção histórico-social do Brasil. É uma religião africana. Não, não é. Religião africana... o candomblé é africano. Não, o candomblé não é africano. Então as pessoas acham que só porque o candomblé tem uma questão do orixá, não é africano. O candomblé é brasileiro, totalmente brasileiro, nasceu no Brasil também. Então, os povos, quando eles vieram, né, os povos que foram escravizados no final do século XV e XVI, eles vieram para o Brasil à força e foram chegando aqui, eles tinham que exercer a sua espiritualidade. Os primeiros povos que chegaram no Brasil, esses homens e mulheres negras, eles vinham de um povo que a gente pode chamar de Congo-Angola, onde hoje está o país que a gente conhece como Angola e a República Democrática do Congo e o outro Congo que me falha a memória. É um grande espaço central ali, perto do sul, da África do Sul. Esses dois grandes povos são os primeiros que vieram aqui. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, 72% de todos os homens e mulheres negras que chegaram no continente americano, no Brasil, são de origem Congo-Angola, né? Então a gente chama de povos Bantu, B-A-N-T-U, que significa gente de verdade. Então a palavra Bantu, na sua origem, é pessoas de verdade. Então quem não era Bantu na época, né, não era gente de verdade, então eles se denominavam Bantus, mas eles eram especialmente de Congo-Angola. E para eles, você só aciona o divino através do ancestral. Então nós, encarnados, não é dado o direito de acionarmos direto Deus. Não é isso estou dizendo eles, né? Só para a gente entender. Então, quando eles, para acionar, para eu falar com Deus, eu teria que falar com o meu ancestral. Por quê? Porque o ancestral seria a ponte, aquele que já encontrou o caminho. Então, dentro da Angola, de Cabinda, Benguela, de outras regiões de Congo-Angola, eles chamavam seus ancestrais que já tinham feito grandes feitos para a comunidade, eram pessoas muito pacíficas, pacificaram o reino, enfim, pessoas que eram admiráveis do ponto de vista ético e moral. Quando eles chegaram aqui, eles tiveram uma surpresa, porque tem alguns itãs que são como se fossem parábolas dos povos, né, que são, na verdade, o grande código secreto do conhecimento dos povos africanos. Eles diziam o seguinte, que somente o dono da terra deixa você conversar com Deus. Então, quando eles chegam aqui, eles não perderam só o país, a família, a liberdade, eles perderam Deus. Imagina o choque, né? O desespero de eu não vou conseguir mais falar com Deus, porque eu não estou na minha terra. E aí, dentro da senzala, do cativeiro, eles entram em contato com os povos originais, que eram escravizados nessa época. E aí eles começam a perceber que eles tinham uma semelhança no trato da simplicidade da vida, da importância da vida da natureza. E eles começam, então... E aí, os antigos indígenas, pajés e outras pessoas dentro da sua etnia, começaram a incorporar nesses homens e mulheres negras, dando autorização para se tornarem Deus. Quando acontece esse primeiro movimento, que é um movimento especialmente de Congo-Angola, com os povos originais, começa a construir a Umbanda, que é a compreensão de que aqueles que habitam esse espaço territorial vão encontrar Deus através dos povos que vieram antes. Então, até hoje, dentro da Umbanda, isso é importante. Por exemplo, eu sou filho de Oxóssi, né? Tá como Oxóssi. Para eu acionar Deus, eu passo por um caboclo, que é o dono da terra, que é o seu Mata Virgem. Ele é Oxóssi para mim. Então, para eu entrar em contato com Oxóssi, eu passo pelo caboclo Mata Virgem. Então, a Umbanda nasce nesse encontro. Tem como se fosse argentino? Não. Porque lá vão ser outros povos originais, uma formação com uma imigração, né? Forçada, mas é uma migração de homens e mulheres negras diferentes. Então a Umbanda ela nasce nisso, só que não nasce só nisso, nasce num catolicismo muito particular, que é o catolicismo português,
né, que é um catolicismo diferente do catolicismo espanhol, e muito mais diferente do que do catolicismo italiano, porque os portugueses tinham práticas mágicas muito antigas, né? Então são povos, tanto que todo mundo deve conhecer, se vocês não quiserem pegar um livro de história, fugia um negro, por exemplo, da Casa Grande, e a senhorinha catava Santo Antônio, olhava para ele, você vai ver, se você não catar aquele negro fujão, você vai continuar no balde. Colocava no balde ele de cabeça para baixo, dentro da água, punindo o Santo Antônio porque ele deixou o negro fugir. Enterravam o Santo Antônio, botavam fogo no Santo Antônio, especialmente Santo Antônio, que era o principal elemento utilizado, porque ele é de Lisboa, como um santo de fazer magia. Então, essa prática ela é absorvida pela Umbanda. Então, nós vamos ter lá os povos negros, que é a base, porque eu só aciono Deus através do ancestral, mas eu vou entender a forma da natureza com os indígenas, vou entender a religiosidade de uma certa forma com os povos europeus, mas vou buscar lá na origem do cristianismo primitivo o meu código moral. Aonde é que no mundo a gente vai encontrar isso? Só que tem um detalhe, precisava dos orientais para compreender chakra, para compreender a lei do karma, para compreender corpos, né? Então, eu pensando em 7 corpos. E aí, imagina um japonês, né? O Japão não vai conseguir ter essa cosmogonia dessa forma, esse encontro absolutamente único, holístico, que tem o Brasil. E eu penso que nenhum país do mundo conseguiu ter tanta mistura como o nosso Brasil. E a Umbanda nasce dessa fusão de culturas para tentar dar para essa característica desse povo isso. E aí, lá pelo final do século XIX, começam a manifestar espíritos de pretos velhos e caboclos em vários pontos do país, na Minas Gerais, São Paulo, Paraná. E aí eles começaram, o Cid incorporava um preto velho e dava consulta, benzimento. O Caetano, lá no interior, dava consulta com o caboclo. E aí começa a pipocar, ou seja, se preparar. Aí, se a gente pegar as revistas espíritas de 1889, 1990, 95, começam a aparecer dentro da mesa dos movimentos espíritas manifestação de homens e mulheres negras, homens e mulheres indígenas. E aí a gente começa a perceber um movimento astral. Mas ele toma corpo e forma em 1908, quando um jovem de 16 anos de idade, dentro da Federação Espírita de Niterói, se manifesta com o caboclo das 7 encruzilhadas. Ele bate no peito e fala, a partir de hoje eu fundo uma nova religião, né, que é chamada Umbanda. Na verdade, o início da Umbanda era chamado de Alabanda, né, o primeiro nome era Alabanda. E aí ele começa na casa dele um culto à ancestralidade, então aí veio o pai Antônio, que é o primeiro preto velho desse movimento religioso, e aí ele funde. Então o Cid que incorporava o preto velho, o Caetano que incorporava o caboclo, eles estavam em um proto-Umbanda. Quando eles se juntam no mesmo lugar, a gente pode considerar Umbanda. Então, nós acreditamos que a Umbanda foi anunciada, não fundada, né, anunciada, nessa compreensão de fusão de povos em 1908, no dia 15 de novembro, lá em Niterói, Rio de Janeiro. E aí a gente tem a Umbanda, né, que é essa mistura de homens e mulheres brancos, culturas europeias, asiáticas, africanas e ameríndias juntas, né? O continente, a gente que pode dizer que tem menos influência, ou talvez nenhuma influência prática, é a Oceania. Agora, você vai encontrar dentro do movimento muçulmano, por exemplo, muitas práticas antigas do Islã dentro da Umbanda. Então, ela acolhe, através do sincretismo, muitas práticas religiosas. Isso me esclareceu bastante, porque em 1908 eu tinha como início, mas já existia uma tradição, uma cultura, né? Já existia, mas talvez não ainda formalizado, digamos assim. Vamos pegar o movimento espírita, né? Existia espiritismo antes do Allan Kardec? Claro que existe. Desde que o homem é o homem, né? A mediunidade está presente. Mas quando a gente pode dizer que o movimento espírita tomou corpo? Quando, através de um processo científico, Allan Kardec chega e fala, vamos sentar, espera aí. Está todo mundo falando, vamos conversar com todos ao mesmo tempo e vamos codificar, ou seja, ele traz isso, né? Então a Umbanda, ela também tem esse marco histórico, apesar das suas práticas serem milenares. Milenares, a gente não tem origem. Mas no Brasil, tem relatos a partir de 1770, mais ou menos, se não me falha a memória, do início dessas práticas de que hoje a gente considera Umbanda. Mas a gente considera como marco inicial, no sentido de anunciar, 1908. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da prática, né? Eu fui visitar o terreiro com você lá, né? Foi uma experiência muito interessante, muito bonita. Então, eu queria que você me falasse de como que é
o método ali, né? A prática, o que se faz, né? Cada passo. Por exemplo, eu fui numa reunião de caboclos, né? Quais os tipos de reunião, né? E, assim, mais ou menos explicando o que ocorre dentro do terreiro. A primeira coisa que a gente chega na Umbanda, né, a gente vai perceber que existe um ritual, existe um rito pré-determinado, ele relativamente é fixo, né, existem variações conforme a vontade dos espíritos, porque a primeira coisa que a gente vai falar é, quem decide, quem manda, são os espíritos. Nós somos agentes medianeiros, né? Então, mesmo eu, como dirigente da casa, que, se a gente pensar dentro de uma hierarquia, a Umbanda ela funciona de forma hierárquica. Você tem o pai de santo ou a mãe de santo, chamado de Babalorixá e Alorixá, e a partir deste dirigente ou desta dirigente, você vai ter as pessoas que ajudam e é a base, que são o corpo mediúnico, que são os filhos de terreiro. Então, essa hierarquia, eu mesmo sendo ali, a pessoa com mais poder, entre aspas, a gente se submete à vontade dos orixás, que para nós é manifestada através dos povos, né? Pretos velhos, caboclos, exus e pombogiras, especialmente. Então, da Umbanda, ela tem ritual. A gente tem assim, o ritual é necessário para que a gente possa desenvolver disciplina e concentração. Então, o Cid falou no nosso terreiro, por exemplo, nós temos lá 80 pessoas que são médiuns, juntos ao mesmo tempo, e temos que refletir ou trabalhar um determinado ponto. Então, a nossa cabeça é muito volátil, né? Então, cada um vai estar pensando de um jeito, eu acho que essa pessoa precisa de mar, outra pessoa de energia de Deus. Então, a gente usa um método de ritual para que todos os filhos e as filhas, né? E todos nós estejamos no mesmo ponto. A gente vai cantar para Oxóssi. Então, quem manda nas matas é Oxó. Então, vai estar todo mundo pensando em mata, Oxóssi. Os 80 vão estar cantando, que através a gente pensa que o canto é uma oração ritmada. Os povos urubá chamaram isso de orim. Os orins que nós fazemos é para manter a disciplina mental, para que todos estejamos no mesmo ponto. Agora vamos cantar para Iemanjá. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Tá todo mundo pensando em água. Naquele momento, ninguém está pensando em terra, fogo, ar, sol, estrela. Está pensando em água. Então, a primeira coisa que a gente vê na Umbanda é a necessidade do ritual como uma força disciplinadora e concentradora da energia ectoplasmática e mental do ser humano. A assistência está cantando junto, mesmo que ela não saiba, ela está escutando o ponto. Mata, por exemplo, água, sol, e vai cantando. Dentro da Umbanda, então, a primeira coisa que a gente faz é iniciar a nossa gira, a reunião, né, o culto, a reunião mediúnica, nós chamamos de gira, que vem da palavra engira, que apesar de lembrar o círculo, né, girar, a palavra certa é engira, porque nos povos originais a árvore era o elemento de ligação entre os povos que estão acima e os povos que estão abaixo. São 9 reinos, né? Então, nesses 9 reinos, a árvore segura. Então, dentro de cada terreiro tem um espaço central, um meio, e a gente roda em torno deste meio. Né? Não fica rodando, literalmente, mas só para vocês entenderem, é um meio. Então, chama gira, porque nós ficamos em círculo, olhando para esse espaço central que representa a comunicação entre todos os mundos. Quem faz isso? Deus. Então, ali representa a força de Deus descendo a terra, entre aspas. Nessa gira, a gente começa com alguns passos que vão fazer um aciamento, né, uma higiene mental. Então a gente começa com o hino da Umbanda, todo mundo canta o hino da Umbanda, é paz e amor, é um mundo cheio de luz. Então a gente vai criando uma higiene. Eu não estou mais no mundo profano, né? Eu não estou mais preocupado com o aluguel, com o boleto da luz que venceu, com o trânsito, o motorista do ônibus estava irritado. A gente vai tentando tirar esse mundo do dia a dia, do corre-corre, e entra para um mundo sagrado. A gente canta o hino da Umbanda. Na sequência, nós pedimos licença a Exu. Então, a gente vai perceber nos ritos de Umbanda, Cid, que as pessoas deixam de olhar o altar, né, o espaço central, e passam a olhar para a porta de saída. Então, as pessoas, nossa, eles viram de costas para o altar, porque geralmente a entrada está ao contrário do altar. Se a entrada for atrás do altar, você vai ver todo mundo olhando para o altar. A gente olha para a saída, que é para a porta de entrada. Então, todo mundo vira e olha para a porta de entrada, saudando o que para nós são os senhores que fazem a proteção, os guardiões, que nós chamamos de Exus e Pombagiras. Então, ele ou ela são espíritos, né, especializados em proteger o ambiente terrestre da prática do culto. Além disso, eles são a boca do mundo. Então, só existe a comunicação mediúnica se Exu der o aval.
Então, tudo que acontece na Umbanda começa com Exu. Então, por isso que a gente tem um ponto que fala assim: oi, salve Exu, salve o rei da encruzilhada, pois sem Exu não se pode fazer nada. Então, como a gente não pode fazer nada sem Exu, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a porta de saída, pede licença, proteção, e que a mediunidade aconteça de forma livre e verdadeira. Aí, voltamos, pedimos licença para aqueles que vão fazer o intermediário. Vamos fazer uma defumação. Aí pega um vaso, a gente usa, né? De barro, mas muitos terreiros usam de alumínio ou de ferro. Nossa casa não usa, depois eu posso explicar por quê. Mas eu uso esse barro, carvão em brasa. Aí nós pegamos um conjunto de ervas e resinas secas, colocamos nesse turíbulo, né? Que é esse vaso com uma correntinha, e vamos balançando ela vai defumando. Aí vão cantando pontos e a gente defuma todo o ambiente, todas as pessoas que estão ali, no sentido daquela fumaça, né, daquela ação do fogo e das ervas, limparem o nosso corpo astral, limparem, tirar as energias negativas e fazerem um movimento de atração de energias positivas. Fez a defumação, a gente olha para o altar e faz uma oração, pedindo licença a Deus, aos orixás, aos povos antigos, que nos ajudem naquele momento, né? Que os bons amigos da espiritualidade estejam a estar conosco, nos ajudando, nos ensinando, e que todos os espíritos sejam bem-vindos. Aqueles que tiverem que aprender, possam aprender conosco. E aqueles que vieram nos ensinar, que venham nos ajudar a compreender o que nós precisamos. Rezamos, daí cantamos a abertura da gira, tudo pensando no ponto de vista de preparar, né? Perceba que tudo isso é uma preparação. Aí nós começamos a saudar os elementos de força que tem no terreiro, que é a tronqueira, que é o espaço lá da frente onde fica Exu, os atabaques, que a gente chama de corimba ou engoma, saudamos o meio do terreiro que eu expliquei, que é o Ari Axé, o espaço onde todos nós nascemos, na nossa iniciação, chamado Roncó, que significa ventre de Deus ou útero de Deus, saudamos o altar, saudamos um paninho, chamado de toalha, que é onde a gente faz a nossa iniciação, então cada ponto tem vários pontos que são saudados. Saudamos todos os orixás, todos os povos que participam da Umbanda, e aí, ou seja, eu preparei meu cérebro, né? Preparei a minha mente. E aí eu começo com a energia de Ogum, saudando Ogum, que é o senhor de todos os limites. Então, na porta de uma igreja tem Ogum, na porta, entre o mato e o rio, Ogum, entre a terra e o mar, Ogum. Então, Ogum é o senhor dos limites. É aquele que conecta ambientes diferentes. Então, ele conecta o mundo sagrado do mundo profano. A gente canta para Ogum. E na sequência vem o dono da casa, que é o Oxóssi. Aí começam as incorporações. Então perceba que a gente faz um monte de movimento para preparar. A gente, eu digo assim, é um reconhecimento da nossa incapacidade, né? É um reconhecimento que a gente ainda não está pronto, que a gente ainda é muito disperso. Então faz isso que dura aproximadamente 40 minutos, 35, 40 minutos, e aí começam as entidades chegarem na Terra. Aí são não só a entidade chefe, né, que é a responsável pelo terreiro, mas todas as entidades. Aí a gente vai fazer um passe, uma vibração. Então as pessoas vão ficar em pé no meio do terreiro e os caboclos, as caboclas ou outra entidade vai chegar perto de você e vai dar um passe. Literalmente é uma vibração, um passe muito semelhante a qualquer outra religião que pratica esse tipo de troca de fluidos energéticos, né? Aí sai, nós damos um pequeno intervalo e aí iniciam-se as consultas. Porque na Umbanda, a pessoa vai poder chegar lá, além de tomar um passe nessa vibração, vai escutar uma preleção, ela vai depois poder sentar na frente de uma entidade e falar, poxa, eu estou meio com dúvida. E, na verdade, vim para conhecer, ela pode falar o que ela quiser, né? E ela senta na frente dessa entidade. E cada gira vai ter um povo, um grupo de entidades. Então, você me perguntou quais, né? Então, nossa casa você vai encontrar gira de pretos e pretas velhas, que são os descendentes africanos, né? Então, eles vêm em forma de ancião, são todos velhos. Não precisam estar curvados, obrigatoriamente, mas eles são velhos, no sentido de reconhecer nos mais velhos a sabedoria da terra. Então, todos os povos originários, como os indígenas, eles reconhecem os anciões como fonte de saber, né? Então, a gente reconhece também na Umbanda. Aí vão ter os caboclos e caboclas, que são descendentes dos povos originais que vão se manifestar. Aí podem ser pajés, guerreiros, caciques, né? Não é uma categoria. E aí eles vão trabalhar com essa forma de compreender a Terra Brasilis, né? Você conhecer esse pindorama, que é a forma com que eles entendiam originalmente. Então, caboclos, pretos velhos caboclos, Exus e pombogiras. Então, tem uma gira só de Exu e pombogira, aonde a gente chama de esquerda. Então, a Umbanda seria da direita, a Quimbanda da esquerda, né? Mas isso não tem um sentido da esquerda, é no sentido de ser o oposto da direita. Poderia ser invertido, que não faz diferença nenhuma. E a esquerda é terra-terra, é magia terra-terra, onde os Exus e pombogiras,
espíritos especializados vão se manifestar. E eu vou me consultar com o Exu. Exu Caveira, Exu Tranca-Ruas, Pombagira, Maria Padilha, enfim. Além desses 3, que todos os terreiros de Umbanda têm que ter, você vai ter consulta com crianças, que são os espíritos infantis, que você vai encontrar como nome de Ibejada, Bejada, Ibeje, Cosme Damião, Herê, crianças. Todas as Umbandas que você for, Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, Umbanda da protossíntese cósmica, Umbanda de raiz, você vai encontrar esses 4. Além deles, vai ter gira especializada de baianos e baianas, boiadeiros, ciganos e ciganas e marinheiros. Então, dentro da Umbanda hoje, nós temos, além daqueles 4, mais esses 4, né? Os baianos são os herdeiros do axé, então são os antigos filhos e filhas de santo de todos os terreiros do Brasil. Então pode ser pais e mães de santo. Por que chama baiano? Porque a Bahia é o continente mais africano fora da África no mundo inteiro, né? Então tem 8.600.000 pessoas. Então o candomblé é de lá, então ficou baiano. Mas o baiano não é baiano no sentido territorial. Ele pode ser pernambucano, ele pode ser carioca, ele pode ser paranaense. Qual que é a característica? É que ele foi na encarnação passada ou nas encarnações passadas filho de algum terreiro. Os boiadeiros representam a união da simplicidade através do interior. Então, encontrar um pantaneiro, por exemplo, que descobriu nessa junção de homens negros, brancos e indígenas como sobreviver na natureza. Então, todos os boiadeiros têm uma relação direta de submissão à natureza. Por exemplo, os pampas gaúchos. Estiagem de 6 meses. Como é que vive? Como é que lida com o gado? Como é que lida com a plantação? O Pantanal, 6 meses de inundação, 6 meses de seca. Como é que lida com a caatinga, né? Pegar o agreste nordestino, a mesma coisa. Então são povos que viveram sob uma condição relativamente extrema da natureza e aprenderam a respeitar a natureza e não a domar a natureza. Então os boiadeiros são aqueles que substituem o instinto humano pela intuição espiritual. Eles nos ensinam isso. Os ciganos e ciganas são os povos que vocês conhecem, né? Através de inúmeras reencarnações pelo mundo inteiro, que são povos nômades, e os marinheiros são os encantados das águas. São espíritos que se fundiram ao elemento água, né, e vêm na forma de marinheiros e marinheiras para trazer essa energia de Iemanjá. Então você vai ter esses povos. Aí vai sentar na frente desses povos, cada um tem sua especialidade, e vai fazer sua consulta, conversar, vai ter um descarrego, acontece por desobsessões, né, vão ter trabalhos de magia, usando sempre vegetais, água, fogo, terra e ar, e aí você vai encontrar ali aquele ambiente. E acabou as consultas, a gente descarrega, ou seja, todos os médios que trabalharam vão passar por um descarrego, ou seja, uma energia de limpeza para que todo mundo volte para casa melhor do que entrou. Que a gente sempre fala assim, a gente sempre tem que sair melhor do que a gente chegou, né? Porque o trabalho espiritual, mesmo que seja extenuante, a gente fica às vezes 4, 5 horas em trabalho, eu tenho que sair cansado de corpo, mas absolutamente em paz na minha mente, no meu espírito. Se eu falei demais, Cid, você corta eu aí. Acho que travou um pouquinho agora. No último minuto ficou meio travado. Dá para ver agora, Cid? Agora voltou normal. Então, Cid, é só o descarrego final, né? Então, não sei se eu falei demais, você me... Não, tranquilo. Mas eu tentei resumir assim, você vai encontrar isso dentro de formas diferentes, né? Lembrando que na Umbanda, ao contrário de muitas outras religiões, a gente não tem uma figura central, Cid. Então não tem uma pessoa que determina como o terreiro do Cid vai funcionar. Então a gente tem uma relação de reinos, né? Como a gente é herdeiro de povos, cada reino tem a sua forma de entender. Por quê? Na Umbanda se entende que cada agrupamento de espíritos tem uma forma de entender e compreender Deus. Então, na casa do Cid vai ter uma particularidade. Por quê? Porque as pessoas que se reuniram na casa do Cid são espíritos afins, com missões afins, com histórias afins. Então, de alguma forma, aquele culto vai ter uma pequena diferença dentro do grupo que está o Caetano dirigente. Por quê? Esse agrupamento, essa união de espíritos encarnados e encarnados, também vai ter alguma particularidade, sua história kármica. Então, cada terreiro vai ter suas particularidades. Mas o elemento de rito que eu falei até agora, os 4, né, povos, pretos velhos, caboclos, crianças e pombogiras, 100% tem que ter. Não tem esses elementos, não pode ser considerado Umbanda, né? Lembrando que Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ah, mas a Umbanda faz amarração, Cid? É caridade amarrar alguém? Não, então não é Umbanda. Ah, vai fazer prejudicar o meu chefe, está muito chato, eu quero prejudicar ele. Posso fazer isso na Umbanda? Não, não tem como. Porque o filtro maior da Umbanda é caridade, no sentido de caritas est.
É o amor em movimento. É o amor de Deus desinteressado aos seus filhos para que se libertem. Então, todo esse ritual serve para, no fim, o quê? Fazer caridade. O que é fazer caridade? Fazer com que os seres encontrem o seu caminho para encontrarem Deus. Recentemente, só para as pessoas entenderem, Cid, eu faço assistência a um agrupamento de outras religiões. Uma abade budista, não vou falar da onde, obviamente, para não ficar identificado, ela vai lá para pedir conselho. Quando ela está em dúvida na fé dela, quando ela está com dificuldade, aí você fala, como pode? Pode, isso é que é maravilhoso. É compreender que às vezes eu vou lá e converso com o Cid vai me falar uma forma de entender através do movimento espírita, do movimento espiritualista, que vai me ajudar, não vai roubar a minha fé, né? Ela vai fortalecer a minha fé. Então, tem alguns pastores que já foram no terreiro, tem padres que vão no terreiro. Essa abade, né, por exemplo, tem muitas pessoas do movimento espírita, nós temos alguns agrupamentos perto do terreiro, e que vão lá tomar um passe e conversar com a entidade. E é interessante que a entidade nunca vai pedir para você se converter. Por quê? Porque ela entende que Deus é tão sábio, né, porque é o saber total, que ele deu muitos caminhos. O importante é que você siga o caminho da verdade. E a verdade, ela é multifacetada. E isso é uma coisa que sempre me encantou na Umbanda, né, que eu falei antes, é a permissão de sermos livres, né, de pensarmos, de duvidarmos, de questionarmos, de buscarmos a razão das coisas e não querer te converter, né? Então essa ideia de você tem que se converter para ser salvo, isso não acontece, nós não entendemos dessa forma e por isso a pessoa pode ir no terreiro e não tem nenhum compromisso, né? Tanto é que vários sacerdotes e sacerdotisas de outras matizes, que às vezes são até opositoras à Umbanda, vão lá tomar bênção. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, entre muitas coisas, né? A profusão de médiuns, né? Você citou aí cerca de 80 médiuns ali trabalhando, se manifestando, desenvolvendo a sua mediunidade. E também um contato muito íntimo, né, com essas entidades. Porque o diálogo, né, no final, que é como se diz no final, é a consulta, né? Isso. Um diálogo muito próximo, sem medo, sem, sabe, muito espontâneo. Isso me chama bastante atenção também. A gente tem hoje, Cid, assim, os terreiros, né? Eu diria que a gente passou por um movimento no final da década de 90, início dos anos 2000, de um movimento de terreiros maiores. Terreiros que tinham aí 50 a 150 médiuns por gira. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná. Hoje em dia, a gente vai encontrar a maioria dos terreiros com até 30 médiuns. Então, se a gente fizesse uma estatística, né? Terreiros com 20 médiuns, com 30 médiuns, tem muitos terreiros com 40, tem. Mas terreiros acima de 50 médiuns, eu diria que hoje são muito poucos. Talvez pela forma, né? De desenvolvimento mediúnico, pela facilidade do dirigente estar mais próximo das pessoas que vão se iniciar. Então isso acontece, você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um dos berços da Umbanda, você vai encontrar inúmeros terreiros, com 20, 15, 30. Tem terreiro de 200? Tem. Mas são 10 terreiros. Dos 500 terreiros e pouco, você vai encontrar 10 que tem mais de 50, 60, 80, né? No Rio Grande do Sul, que é a região que tem mais terreiros do Brasil, né, por habitante, é a mesma filosofia. Mas, de verdade, é difícil ter um terreiro com menos de 10, 12. Então, você tem em Curitiba, eu poderia citar aqui mais de 100 terreiros. E, na média, eles vão ter mais de 20 pessoas. Então, né, quando você me pergunta, eu diria assim, e é interessante, tem gente jovem, gente de 40, 50 anos, gente mais de 60, e é gostoso você poder encontrar essas gerações, né? Então, na nossa casa, nós temos 60 mais até 14 mais, né? Então, a gente vai ter uma faixa aí nós temos filhos do terreiro, nós somos hoje mais de 100, entre Curitiba e Londrina. Desses, você vai ter a partir de 14 anos, e eu acho que o maior tem 69, se não me engano, a memória. Legal. Vamos abordar um pouco sobre preconceito, porque eu vi já no início da tua fala que você falou que quando você era menor de idade, já existiu uma proibição mesmo, né? Sim. Então, eu queria falar um pouco como que se expressou na sua vida, não só quando você era menor de idade, né? Que você foi tolhido, digamos assim, foi proibido, né? E também depois, como que esse preconceito se manifesta, né, ao longo da tua
trajetória. E é um objetivo muito importante, porque o conhecimento, tudo que você está trazendo aqui, nos traz conhecimento, e o conhecimento é um antídoto contra o preconceito, né? Mas eu queria saber, na prática, assim, como que se manifestou. Eu já sei de algumas histórias bem difíceis na sua vida, né? Que você, durante a pandemia, por exemplo, mudanças de residência. Então, eu queria mais ou menos que você contasse como que é essa jornada aí que você enfrenta, né? Sim. Cid, eu diria assim, quando eu entrei na Umbanda, eu não tinha clareza, porque década de 80 é uma década que, não sei se está vazando muito som, tem um caminhão passando na frente, se vazar, você me perdoe. Mas dá para ouvir você. Não era uma coisa que se falava, né? Então, eu entrei na Umbanda, para mim era como entrar na missa, eu não conseguia ver isso. Quando a minha família descobriu que eu estava entrando num terreiro, me proibiram. Você está louco, isso é o lugar do diabo. E aí começaram, eu era trancado no meu quarto, eu pulava a janela e ia a pé, né? Porque eu não queria, aquilo salvou minha vida, eu não vou largar. Então, como é que alguém que me fez tão bem, eu estava, só para as pessoas entenderem, faz muito tempo, então vocês me perdoem, eu estava indo para um caminho muito errado. Eu estava eu estava fumando, eu fiz pequenos delitos, eu estava revoltado com a vida. Então o caminho que eu estava indo não era um caminho de Deus, era um outro caminho. E onde eu fui sair do caminho, fui entender o que estava acontecendo dentro da Umbanda. Então ela me mostrou que o caminho não era o ódio, era o amor. Então quando ela me substituiu o ódio que eu estava do mundo, o ódio que eu estava da minha família, o ódio que eu estava pelo amor, a partir daquele momento, como era uma coisa mágica, Cid, qualquer pessoa que falasse, eu falava, mentira. Mentira. Jesus é amor e eu vejo o amor na Umbanda. Então, para mim, não foi o preconceito não conseguiu minar minha fé. Porque a transcendência, né, quando a gente transcende na experiência pessoal, essa quebra de paradigma, e ela não é explicada racionalmente, mas ela é vivida, então as palavras de preconceito não vinham. Mas eu queria saber por que tinha preconceito. Por que eu não podia falar isso na minha escola? Né? Por que os meus pais não me deixavam ir para a Umbanda? Aquilo me incomodava. E passa o tempo, né? Eu venho na Umbanda e descubro por que vem preconceito. Né? Por exemplo, a palavra macumba. Quem está nos ouvindo, né? Se você escutar a palavra macumba, quem de nós vai falar que é uma coisa boa? Chuta que é macumba. Isso é coisa de macumbeiro. A palavra macumba vem de um delegado do Rio de Janeiro. Né? João do Rio, que é um escritor, não era um bandista, ele fala sobre as religiões do Rio, os rios do final do século XIX e início dos anos 20. Tudo que era de homens e mulheres negras era chamado de macumba. Capoeira, macumba. Samba, macumba. Partido Alto, macumba. Cabula, macumba. Então, qualquer encontro dentro das favelas do Rio de Janeiro, onde homens e mulheres negras se organizavam para movimentos culturais, religiosos ou de entretenimento, era macumba. Porque macumba é um instrumento musical feito de uma madeira chamada macumba, que parece um recueque, mas ele simula o coachar de um sapo. Rock. Então, dentro das religiões, você tinha um atabaque, que é aquele madeira com couro em cima, que é um tambor, batia o tambor, batia o agogô, que é duas sinetinhas de ferro, tá, e tinha o rock, que era macumba. E muitos atabaques eram feitos de madeira macumba. Então, o delegado falou, o que vai na macumba, ou seja, o que é manifestação musical de pretos, é ruim. Então, qualquer encontro, né, inclusive as irmandades, né, Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, era considerado macumba no Rio de Janeiro, porque era encontro de homens e mulheres negras. Então a gente vai perceber que a Umbanda, ela sofre preconceito religioso por racismo. Então, é racismo. Quantas vezes você vai num culto evangélico, por exemplo, e vai escutar a palavra goética, magia goética? Não vai encontrar. A magia goética seria o culto aos 7 demônios da cabala hebraica. Aí você poderia, aí tudo bem, é opositor à sua fé. A Umbanda nunca fez mal. A Umbanda nasce para fazer o bem. Então ela sofre o preconceito, primeira coisa, porque é uma religião de homens e mulheres negras. Origem negra. Então isso foi difícil para eu entender, porque eu não conseguia entender de onde vinha, porque eu ia na Umbanda, só via falar em caridade. Todo mundo era atendido de graça, não pagava um centavo. As pessoas estavam lá à noite, vestindo roupa branca limpinha, passaram, lavaram,
deram o seu dinheiro para manter a casa, porque ninguém cobra, então aluguel, luz, água, tudo vai feito pelos membros, né? Como é que podia ser uma coisa do mal se eu pedisse o mal? Porque a primeira vez que eu fui, Cid, eu queria enganar uma pessoa. E o preto velho falou, não, filho, isso vai te trazer muito mal. Então ele me converteu de um sentimento ruim para um sentimento bom. Então não fazia sentido, porque nenhuma umbanda faz o mal. Nenhuma. Então como é que alguém que não faz o mal pode sofrer tanto preconceito? Aí veio o racismo. E aí, Cid, eu me torno dirigente em 2005. Tem um evento muito engraçado, Cid, que eu trabalhava nas comunidades eclesiais de base. Então, um dos meus trabalhos era ajudar a organizar, dentro da Cúria Metropolitana da Igreja Católica, as comunidades pastorais da região periférica de Curitiba, especialmente as regiões que estavam nascendo naquela época, que era a região hoje onde é o bairro Novo, o Tatuquara, né, aquela região. E nisso, eu nunca tinha perguntado minha religião, e eu não fazia comunhão, não ia para missa, né, porque não era minha religião. E aí eu ia ser feito pai de santo. E naquele dia eu falei, rapaz, agora se alguém perguntar, porque se alguém me perguntasse antes, eu ia dar uma escapada, ia, né, em bagre, saboado, com medo de perder meu emprego. Porque eu sabia que tinha preconceito. E aí eu falo, aqui eu não vou poder, o que eu vou fazer? Fiquei em dúvida, fiquei com medo de perder o emprego naquele momento da minha vida e tal. Aí o pai Tobias me tira, né, em desdobramento, e eu vou para uma cena, tipo de um coliseu, mas não era bem um coliseu, onde uma moça está carregando um filho no colo. E aí vem um centurião e fala para ela assim, basta você cuspir na cruz e pisar na cruz. Renega esse teu Jesus, que você não vai ser lançada lá. Só isso. E ela fala, se eu fizer isso, minha vida não tem valido nada. E ela é jogada lá e ela é assassinada. Ela e o filhinho de colo dela. Aí eu volto, né, uma cena que falando não tem sentido nenhum, mas você vivenciar aquilo é horrível, né? Uma criança de colo e tal. Aí o pai Tobias virou para mim e falou assim, pai Tobias é o preto velho que me assiste, né? Que bom que para você é só emprego, né, filho? Eu falei, pô. Aí eu falei, bom, se alguém perguntar, vou ter que falar, porque agora, depois dessa, eu não vou poder me calar. E nunca tinha perguntado, em mais de 10 anos de trabalho, nunca ninguém me perguntou. Naquele dia, numa reunião da Cúria, tava lá os párocos, tinha o bispo, tinha os tesoureiros da paróquia, e um padre falou assim, Caetano, nunca te vi numa missa. Que missa que você vai? Eu falei, eu não vou em missa, padre. Não? Que religião que você pratica? Eu falei, Umbanda. Aí foi aquele silêncio total, a reunião continuou tal. Esse padre olha para mim e fala, eu queria te parabenizar pela sua coragem. Sabendo que estava em risco, você manteve a tua fé. E eu falei, eu contei a história, né? Daí ele falou, se a gente não aprender com aqueles que já passaram, a gente vai voltar a errar de novo, né? Parabéns. Eu fiquei feliz, contente. Aí veio um monte de gente, onde você frequenta? Eu quero ir junto tal. E apareceu um monte de gente que queria entrar na Umbanda. Então ali eu relaxei um pouco. E aí, acontece várias coisas, e eu começo a perceber que em alguns lugares, quando eu perdi emprego em 2006, por exemplo, por razões outras, as pessoas questionavam a minha religião, e quando eu falava que era umbandista, aqui não. Aqui não. E aí eu comecei a não poder entrar em alguns lugares por ser umbandista. Mas eu mantive, aconteceu, né? Porque a gente tem a frase, Deus provê. Isso toma um corpo, vai ficando, e aí começa a dar uma melhorada, tem muitas coisas na internet, muitas pessoas começam na televisão, né, começam a se autodeclarar, Lindo Cruz, Zeca Pagodinho, Juliana Paz, enfim, vários artistas, né, começam a se autodeclarar das religiões de matriz africana e começa a arrefecer. Mas acontece daí em 2016 para frente, começa um movimento de violência nos terreiros. Botaram fogo, quebraram as coisas, e aí começou a ficar sério. Nesse tempo, Cid, eu tomo uma decisão. Porque duas filhas minhas vieram falar que elas foram agredidas no trabalho delas por se declararem umbandistas. Eram duas meninas de 20 e poucos anos, e elas foram agredidas e uma perdeu o emprego. E eu falei, pô, eu não posso deixar que isso aconteça, né? As pessoas estão enganadas, vamos trazer luz, né? O conhecimento é luz. E aí eu visto branco todos os dias. Começo a vestir branco. Eu vou no mercado de branco, eu vou no shopping de branco, eu vou no cinema de branco. Branco e com guia. Porque a primeira vez que eu pus só branco, Cid, com essa barba, eu tava com um chapeuzinho, chama filai, pena que não tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu parecia um muçulmano. E aí as pessoas começaram, dentro do ônibus, por exemplo, eu ia pegar um Winter 2, e alguém chegar e falar assim, um terrorista. Aí eu percebi que os muçulmanos estavam sofrendo um altíssimo preconceito em Curitiba, porque ao me verem, me identificarem com uma bata branca,
calça branca e o filá, que parece o ticai muçulmano, eles começaram a gritar que eu tinha bomba na minha mochila. E abriu um espaço dentro do ônibus. Eu falei, rapaz, eu visto branco para falar que eu sou um bandista e eu sou confundido com muçulmano e sou preconceito igual. Eu comecei a rir e comecei a andar daí de guia, né, que são colares. E aí eu vou dar um exemplo, né, do tamanho disso. Eu ando na rua, a pessoa atravessa a rua para não entrar na mesma calçada que eu. Eu estava no mercado, uma pessoa me encontra e fala, você não tem vergonha na cara, rapaz? Fica vestindo essas roupas de demônio. Eu falei, olha, você está confundindo, meu irmão. Eu peço que Deus te ilumine, né? Fui tentando ser o mais suave possível. Ele me segura e me dá uma cabeçada na minha cara, porque eu estava vestindo branco de guia. Aí o segurança teve que intervir, boletim de ocorrência, aquela coisa chatíssima, né? Mas eu não tive ódio, não tive raiva. Mas aí acontece um episódio mais sério, que foi durante a pandemia, e aí eu recebo ameaça de morte por ser um bandista. Tentam agredir a minha família, né? Jogaram pedra, jogaram vaso na minha filha, na época tinha menos de 10 anos. Tentam envenenar meu cachorro, foram 60 tentativas. 58 tentativas de envenenar meu cachorro. Era vina com parafuso, carne com vidro, um monte de bacon com veneno, né? Então colocavam um chumbinho, veneno e jogavam no meu quintal para meus cachorros comerem. E aí a gente pensa que é aquela grade assim, Cid, né? Grade de vergalhão de ferro. Nessas tentativas, só passou 2 vezes. Todas batiam no vergalhão, não sei como, né? Ou seja, por vontade divina. E aconteceu isso. E nisso começa a ficar sério, começa a receber um bilhete de ameaça de morte. Eu vou te matar e vou te jogar no mato. Isso fica tão grande que eu decido sair da minha casa e mudar, porque estava colocando em risco a vida da minha filha, né, menos de 10 anos de idade, e da minha esposa. Então a gente faz uma mudança. Essa mudança não é suficiente, eles continuam mandando e-mail, hackers, né, invadindo o nosso site, colocando pornografia o tempo inteiro, então invadiram meu Instagram, tudo que você possa imaginar eles invadiram. Então o preconceito hoje é algo brutal, né? Coloca em risco vida de menor de idade, né? Para isso. Então hoje a gente vive um preconceito alto, não é só em Curitiba, mas Curitiba especialmente, né, porque é onde eu estou vivendo. Como eu faço para vocês, eu viajo de branco pelo Brasil, porque eu vou dar palestra em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E onde eu vou, esse preconceito existe. Tem pessoas que não têm, mas onde eu vou, esse preconceito existe. Por quê? Porque existe uma falsa, né, disseminação de que a Umbanda é coisa do demônio. E aí, se me permitir, Cid, na Umbanda não existe demônio. Quem que é o demônio na Umbanda? Não existe. Não existe diabo. Como não existe? Não existe. Porque dentro das culturas africanas e também das ameríndias, Deus é o Todo-Poderoso. Nada se opõe a ele. Nada. Não existe nada que... eu sou o Deus do mal. Não existe. O que é o mal? O mal é filho do homem. Então, tem vários sambas, né? Por exemplo, o Juízo Final de Nelson Cavaquinho diz: o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Porque tudo que é de Deus é eterno. Tudo que é do homem é temporário, efêmero. O mal é uma semente do homem, da sua vaidade, do seu orgulho. A gente pode ir aí todas as teorias, né, dos anjos caídos, de como é que nós nos afastamos. Tem a teoria do Orum e o Aie, que é o homem pela vaidade e orgulho se afasta de Deus. Então, para nós, o mal é filho do homem e da mulher. Nunca vem de Deus. Então, a figura do demônio, com o nome que a gente quiser dar, do capeta, não existe. Existem espíritos que desviaram-se por orgulho, vaidade e egoísmo e praticam o mal. Ou seja, eles ainda assim são passíveis de amor, são passíveis de busca. A gente um dia vai encontrar eles. E aí a gente faz um voto, né? Que o voto é assim: enquanto houver mundos, enquanto houver formas, que eu habite a todas elas, para que possa livrar todos os seres do sofrimento. Ou seja, é um voto final, né, de um determinado tempo de Umbanda, que você faz no sentido de: eu não vou sair enquanto largar o último, né? Porque o último é meu irmão, minha irmã, já foi minha mãe várias vezes. Então o preconceito hoje ele é tão sério que faz isso. E aí, Cid, além dessa questão violenta, tem a questão institucional. Quando eu fui fazer o alvará, por exemplo, da nossa casa, um agente foi com um emblema de uma religião. E ele fez de tudo para não liberar o alvará. Então, a hora que ele começou a apresentar as situações, eu falei: olha, meu amigo, assim tá ruim, vai ser ruim para você, eu vou abrir um procedimento administrativo contra você, porque você está cometendo um crime. E ele falou:
não vou falar o que ele falou, mas ele me deu 2 xingamentos enquanto agente público. Eu fui até o lugar, fiz um boletim, abri um inquérito administrativo contra ele, provei que ele tinha realizado práticas que ele não pratica em nenhum lugar, aí nós tivemos alvará. Para registrar a nossa ata, Cid, sabe ata de fundação? Você vai lá, vamos criar uma associação, acabou com Mata Virgem. Teve 70 retornos à ata. Ele não faz, ele faz, essa vírgula está fora do lugar. E eu falei, vamos com calma. Aí chegou lá no final, eu cansei, abri um procedimento na Corregedoria do Tribunal de Justiça, para mostrar que aquele cartorário estava praticando preconceito religioso e racismo institucional. Então, tanto do ponto de vista da instituição, quanto do ponto de vista do público, hoje as religiões de matriz africana estão sofrendo uma opressão inimaginável, né? Que é uma coisa que eu não consigo entender, né, no ponto de vista, porque só fala em amor, mas aí eu entendo por causa do racismo, né? Como a gente ainda é racista e isso transforma. Mas você é branco, Caetano? Pois é. Eu sou branco. Então o pai Tobias diz o seguinte: para você basta colocar uma roupa, se eu colocar um terninho, todo mundo vai me abraçar. Mas se eu fosse negro, aconteceria isso? Então eu digo que não. Né? Então é muito severo isso, Cid. A gente hoje, graças a Deus, né, superou tudo isso, com fé, com amor, com trabalho, e digo que hoje eu tenho que agradecer, porque eu ainda não aprendi a amá-los. Então todos esses exemplos aí que eu dei para vocês, é um desafio pessoal meu, amar essas pessoas. E amar os dirigentes, né, os governantes, aí estão vários, desde a presidência da República até vereador, que praticam o preconceito e o racismo. Porque quando uma pessoa do povo fala, ela está agindo sozinha. Quando um líder religioso, um líder político fala pelo ódio, ele estimula pessoas a sofrerem consequências físicas e emocionais. Hoje, no nosso terreiro, eu diria para você que menos de 50% se autodeclaram no seu trabalho. Eu diria que uns 30%, com medo de perderem o emprego. Então, a gente tem famílias, né, pessoas adultas, que o pai e a mãe falam, não vou mais falar com você, porque frequentam o terreiro. Né? Eu já tive várias conversas com pais, né, o filho pediu para mim, você pode conversar com meus pais? Eu vou lá na casa da pessoa, converso. Já teve uma ocasião que teve o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, o tio e um padre. Cheguei lá, estava numa assembleia para me debulhar. Fiquei horas ali naquele momento, para que eles não oprimissem o filho deles, para que ele continuasse no seu caminho de fé. Deu certo, nesse caso deu certo, graças a Deus. Mas é um evento que a gente tem. E aí, Cid, eu digo assim, acho que todo mundo, se não viu, vale a pena ler o livro do Paulo Sotomayor, do Kardec, né? O livro chama Kardec, tem um filme, se eu não me engano, tem um filme do Kardec. Naquele momento, no final do século XIX, os médiuns que estavam trabalhando naquela codificação, eles são apedrejados, eles sofrem horrores, porque ele estava quebrando um paradigma. Então, todas as religiões que vêm trazer liberdade de pensamento, né, vêm buscar o sentido da alforria do nosso espírito, porque... E aí eu faço a minha discussão assim, eu defendo qualquer religião, mas eu entendo que a religião tem que te libertar. Então a gente vê aquele preconceito que tinha no Allan Kardec, hoje ainda existe, mas é bem menor, mas existe. A pessoa fala que é espírita, tem gente que não torce o nariz, né? Ainda bem que não tem agressão, espero que nunca tenha. Mas são religiões que fazem você pensar. Por quê? Porque quando a gente pensa, quando você vai em busca do fundamento, ninguém te tira isso. Se eu te empurrar a minha verdade com lavagem cerebral, você só faz assim, vira vaca de presépio. E essa vaca de presépio é o que essas religiões dominantes querem, porque ela não faz a pessoa pensar. E aí quando você estimula a pessoa a pensar, ela se torna livre. Livre para pensar na sua sociedade, na sua comunidade. Tá, travou um pouquinho, né, Cid? Travou os últimos segundos aí. Mas é só isso, Cid. Eu diria assim, existe preconceito? Existe, mas ele é algo que a gente só demonstra que a nossa sociedade está doente. Não é só por isso. Quanto a gente está no individualismo e no egoísmo na Terra, né? Quantas vezes a gente consegue conversar com o nosso vizinho? A gente que vive em cidade maior, cidade grande, capital, por exemplo, a gente perdeu as relações sociais. E na Umbanda, a relação social é sinônimo de divindade. É necessário restabelecer o espírito da comunidade. Na pandemia, foi um trabalho dificílimo, filho. Por quê? A gente não podia estar junto fisicamente. Né? A prefeitura deu para minha casa que eu podia encontrar com no máximo 20 pessoas ao mesmo tempo com 1,5 metro de distância. Eu fiz gira de segunda a segunda, para que todos os filhos pudessem fazer gira, e na quarta-feira eu fiz 2 giras. Então eu trabalhava com 7, 8 giras por semana.
para que os filhos pudessem praticar a sua fé, respeitando os limites. Ah, mas você podia ter feito e ninguém ia fiscalizar. Aí é que tá. A ética não é aquilo que as pessoas veem você fazendo, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Né? Se tinha, eu tinha que fazer. E foi isso que a gente decidiu fazer. Eu diria que o preconceito é fruto de tudo aquilo que quebra um sistema. Sistema de religião dominante. Você vai lá, você vai sofrer preconceito. Aquilo que faz a pessoa pensar. E aí pode ser movimento filosófico, religioso. E eu sempre digo, né? Tem uma frase de uma entidade que fala assim: se Jesus sofreu tanta perseguição, por que é que nós vamos reclamar da que a gente está participando? Então, não quero participar nem perto do que ele participou, né? Do que foi na vida dele. Mas eu não posso achar que eu sou melhor. Ah, mas eu não devia acontecer isso, então, porque no começo, quando a gente vai sofrer muito preconceito, a gente tem um sentimento. Mas por que comigo? Né, que é o processo egóico, né? Ou seja, eu sou melhor que o Cid? Eu sou melhor que Jesus? Logicamente que não. Sou melhor que o pai Tobias de Guiné, do que o pai Joaquim de Aruanda, do que a avó Maria Conga, que sofreram a escravidão? Não, sou bem pior que eles. Então, como é que eu posso reclamar de algo que eles sofreram muito pior e são muito mais evoluídos do que eu? Então, eu digo que Deus só dá a carga que a gente pode carregar. Então, hoje eu digo assim, qual é a maior luta nisso? É não ter raiva, ódio, sentimentos negativos para aqueles que perseguem, e sim ter compaixão, porque eles estão gerando sofrimento a eles e a outros. E talvez esse seja o desafio da nossa vida. O dia que porque se eu brigar com ódio, eu sou igual a eles. Né? Então, a Umbanda diz assim, você vai combater o preconceito com amor. Não é fácil, é o caminho mais longo, mais difícil, mas é o que a gente tem que fazer. E, digamos, de tudo o que você disse, o meu entendimento também acho que se ampliou, porque tem o preconceito racial, que está muito presente, né? E também o preconceito religioso também, né? Porque se tem religiões que taxam a Umbanda como coisa do demônio, são religiões que tem o demônio como muito poderoso, né? E é uma coisa religiosa. Então seria um preconceito religioso mesmo, né? A ideia do demônio, né, quando a gente fala muito do demônio, do mal, etc., ele se torna a palavra-chave, acaba me dominando. Né? Então, dentro da Umbanda, a palavra medo, ela é correspondente a obsessões, ou possessões e fascinações. Então, nós chamamos de os espíritos que são mais evoluídos, entre aspas, evoluídos não, mais poderosos para o mal, nós temos uma palavra chamada Kiumba. Kiumba. K-I-U-M-B-A. O Kiumba são magos, né? São artífices da maldade, que projetam, que pensam, que organizam, né, espíritos em gangues, né, em claques, para fazerem o mal na Terra. Então eles vão criar obsessões, enfim, essas coisas. Eles não ditam a nossa regra, né? Você não pode fazer por medo deles. Porque eu faço com medo deles, eles se tornam protagonista. Então a Umbanda diz assim, o protagonismo tem que ser aquilo que você quer chegar, e nunca de quem você quer se afastar. Porque quando você olha para o objeto, é ele que vai te atrair. Então, se eu coloco o demônio como protagonista, mesmo que eu queira me afastar dele, a minha ação ou a minha não ação está baseado nele. E a Umbanda fala assim, nós temos que ter sempre um horizonte. E esse horizonte tem que ser onde você quer chegar, e não onde você quer fugir. E aí você começa, Deus, por exemplo, o amor, o orixá, não faz, né? Mas o amor está presente. Então a minha ação, ela começa a mudar, porque o medo me deixa pequeno, né? O medo me encolhe, eu fico desesperado e tal. Então a gente diz que o medo é um fruto dos obsessores. O medo é estimulado nas pessoas para que elas se tornem pequenas e com pouca vontade de fazer as coisas. O medo paralisa, né, Cid? Então, se a gente observar, o medo é paralisante. Então o preconceito é religioso, tem a questão do racismo, mas de qualquer forma, a gente pensando do ponto de vista espiritual, eles são ações de grupamentos espirituais e energéticos que querem te afastar do caminho. Porque a gente tem uma frase assim, tudo aquilo que te paralisa ou te joga para trás do teu objetivo é algo que não está te fazendo bem. Aquilo que faz você refletir, no sentido, eu preciso descansar nesse momento, parar para refletir sobre o que eu estou fazendo, é positivo. Mas aquilo que não me deixa nem pensar por medo é negativo. Então, o preconceito, ele existe para que a gente também possa transcendê-lo. Né? Eu não posso ter medo, eu não posso viver com medo, porque o medo vai me tomar atitudes horríveis. E aí, Cid, isso tem uma situação em que a coisa ficou muito séria, a polícia foi em casa, enfim, e quebraram meu carro,
Foi em várias ações agressivas, né? E aí uma pessoa chega com um pacotinho de pão, igual filme de filme policial norte-americano, um pacotinho de pão e um barato, um negócio de ferro. Me deu. Falou, raspado, é uma arma, o senhor tem que se defender. Eu peguei aquilo, eu parei um tempo. De um lado, eu estava com muito medo, estava desesperado, eu não dormia mais, enfim. Do outro, eu falei, peraí, mas se eu fizer isso, eu vou ser ele. E aí eu falo, não quero isso. E naquele dia, eu encontro uma frase, uma história, de um muçulmano da Andaluzia, ou seja, da Espanha, chamado Ibn Arabi. E ele conta uma história do profeta Muhammad, que o profeta Muhammad teve milhões de atentados, né, contra ele. Todo dia era atentado contra ele. Como ninguém chegava perto dele, eles infiltraram uma pessoa desde pequeno. E quando passaram 15 ou 16 anos, ele está sozinho com o profeta Muhammad. Aí ele tira a espada e põe no pescoço do profeta. E ele fala para o profeta assim, profeta, e agora? Quem vai impedir de eu te matar? Ele olha para o cara e fala assim, Alá. Se Alá quiser, o meu sangue esquentará a lâmina fria da sua espada. Mas se ele não quiser, alguma coisa vai acontecer. E de um jeito ou de outro, ele vai continuar reinando no mundo. Você não tem como matar a minha ideia. Aí, de repente, acontece um negócio e cai a espada na mão dele. Esse cara é assassinado, né? Não é isso, não é o caso. Mas aquilo aconteceu naquele dia. Eu falo, peraí, não sou o profeta Muhammad, né? Mas tem que inspirar naqueles que tiveram antes. E aí eu tomo uma decisão de que, se for para acontecer, que aconteça. Eu ia fazer todas as precauções, né? Todas as técnicas de segurança, mas sem apelar para a violência. E aí, então, eu tomo uma decisão, né, de não pegar nenhum tipo de arma, não, enfim. E aí eu faço a mudança de casa. Então, o medo, ele nos faz tomar caminhos que não são bons. Por mais difícil que seja. Se a gente deixar o medo nos aconselhar, e é isso que a gente não... se a gente olhar hoje no Brasil, né, Cid? Onde tem preconceito, racismo, etc., a gente está estimulando o ódio. Então fica ódio com ódio. E isso é muito ruim. Muito, muito perigoso, né? A gente deixa de se entender como ser humano, deixa de se entender como espírito. E aí eu falo, meu Deus, que caminho isso vai me levar? Então, dentro de tudo que a gente está falando, a Umbanda, ela usa, né, entre esta palavra usar, evento na sua vida para que você possa encontrar o caminho da verdade. Ele nunca é um caminho para te afastar. Mesmo que alguém é contra mim, se eu tiver a sabedoria, esse evento contrário, eu vou utilizar para me expandir, vou utilizar para crescer. Então, os espíritos ensinam que tudo que é ruim, que é feito do homem, a gente pode converter em uma ação positiva. A escravidão é horrível, coisa mais, na minha opinião, a mais indecente que o ser humano já praticou na Terra é a escravidão, que foi realizada entre 1400 e pouco e 1888. É a coisa mais horrível, não tem palavra para descrever, né? É o maior número de pessoas mortas, assassinadas, violentadas, não vem ao caso. Esse movimento é tenebroso, é um movimento das trevas, mas dele surge coisas maravilhosas, que é a interação dos povos, surge a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, a Cabula, surgem, ou seja, daquilo que é ruim, a gente tem que transformar em algo bom, que é a famosa do limão faça uma limonada, né? Tem várias expressões populares para isso. Então, o que a minha ideia nesse todo de preconceito que a gente falou é transformar essa experiência muito ruim em algo que possa crescer. Não só do ponto de vista individual, porque não faz diferença nenhuma crescer, mas é reconhecer o quão danoso é a discriminação, preconceito, racismo. Então, hoje eu posso dizer assim que é mais fácil entender isso do que antes. Antes eu era estudioso disso. Hoje eu vivenciei isso, né? E para finalizar, tem uma frase no final disso, que eu estou vendo um documentário do budismo, e tem esqueci o nome dele, me perdoe, mas o Dalai Lama está falando sobre ele. Ele ficou 38 anos em tortura, Cid. E aí ele é libertado, ele já estava velhinho, ele é libertado pelo governo chinês. E aí ele vai conversar com o Dalai Lama, e o Dalai Lama faz a seguinte pergunta para ele: o que foi mais difícil? Aí o monge olha para o Dalai e fala assim: mais difícil foi um dia em que eu quase não tinha mais compaixão do meu agressor. Eu quase não conseguia mais desejar o bem para ele. Aquele dia foi o dia mais sombrio para mim. É louco, né? Então, ele estava no estágio que eu quero chegar, que é ter compaixão de verdade, amor de verdade por aqueles que estão me perseguindo. Então, eu estou aprendendo.
né? Então, transformar isso em aprendizado, né? Que esse é o desafio, eu acho, do preconceito. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Eu queria falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Você começou bem novo, eu queria saber como é que foi esses primeiros momentos, né? Esses primeiras manifestações mediúnicas, até chegar hoje, o que você faz, os livros, como é que vem esses livros, como é que são esses contatos, né? Essa interação que existe entre você e todos esses seres que te acompanham. Cid, eu diria que isso remonta à minha infância, primeira infância. Minha mãe relata, né, a famosa conversa com amigos imaginários, mas eu dava nome para eles, conversava com eles já falavam alguma coisa que ia acontecer, então eu falava, mãe, eu não vou lembrar exatamente uma história, mas tipo assim, tem um rato atrás da gaveta de cueca, por exemplo. E aí minha mãe pegava e tinha um rato lá de verdade, né, que eu fui avisado por esse amigo espiritual. Mas isso para mim não era mediunidade, porque nem sabia, né, era uma criança, não tinha a ver. Eu só noto que existe alguma comunicação com o mundo espiritual quando eu estava fazendo um exame pediatra, alguma coisa assim, eu tinha 8, 9 anos, e aí passa uma ambulância assim, na rua, assim, e aí eu começo a passar mal, eu falo, mãe, aquele homem acabou de morrer. Eu senti a morte, senti o espírito dele se esvaindo e tal, e eu sento no chão e começo a chorar, não sei, um sentimento horrível, porque a pessoa não queria morrer. Minha mãe, curiosa, ela chegou na porta do hospital e falou, é um amigo meu que está na ambulância e aconteceu. Senhora, ele acabou de entrar em óbito. Antes de chegar no hospital, ele entrou em óbito. Então foi muito semelhante. Aí ela leva um susto e fala, opa, o que está acontecendo com esse menino, né? E aí, não tem nenhum desenrolar disso, mas aquilo me chamou a atenção para algo que eu podia entrar em contato com uma energia do outro, sem falar em espírito, sem nada, né? Sem eu perceber. E eu comecei a passar mal no supermercado. Então, vai no mercado comigo. Tinha que ir no mercado com a minha mãe, por exemplo. Isso no mercado, eu vomitava, passava mal, eu estava sentindo pesado, eu tinha que tomar banho, aí minha mãe rezava, minha avó rezava em mim e tal, e para tentar me melhorar. Nesse período, meu pai e minha mãe se separam, numa separação horrível, enfim, um desastre, um desastre. E aí eu sou levado na Umbanda. Quando eu estou na Umbanda, eu chego lá por essa dor, né, por esse evento, e aí depois que eles me recuperam, e é só para a gente fazer uma observação, uma frase que eu nunca vou esquecer, é porque eu fiquei muito revoltado, né? E aí o preto velho virou para mim e falou assim, você percebeu que não é só você que sofre? Tua mãe está com 3 filhos e está sozinha, ela não está aguentando ela perder o marido e perder os filhos. Ela não tem mais equilíbrio. Os seus irmãos perderam-se completamente. Estão pequenininhos, são crianças, 4 anos de idade, 6 anos de idade. Será que você não pode um pouquinho olhar e ter amor por eles? É cruel fazer isso com uma criança, eu acho, né? Um adolescente. Mas aquilo que serviu como uma luva. A partir daquele momento eu olhei a dor do outro. Então, depois que me curou isso, ele falou, você sabe o que é mediunidade? O preto velho falou, eu faço a menor ideia. E aí, então, ele começa a falar assim, eu sentia calor, frio, meu corpo tremia, até que uma entidade se manifestou lá no terreiro. Quando eu saio, por causa da perseguição, né, antes da Constituição de 89, eu vou para o movimento espírita. Aí no movimento espírita, eu começo a participar de reuniões, de cursos, de mesa mediúnica. Até então que eu sou chamado para ajudar a fundar um centro espírita. A gente chamava de Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, que funcionava dentro do maior orfanato de Londrina, norte do Paraná, tinha aproximadamente 200 e poucas crianças. E lá eu tenho a oportunidade de dar passe das crianças que eram órfãos de 0 a 18 anos. A gente começou a fazer ida até pessoas com alta depressão e obsessão complexa, e eu era um dos agentes que ia aplicar passe. Então eu ia na casa daquela pessoa que estava acamada, né? Isso hoje em dia não é tão comum, mas na década de 80 e 90, isso era muito comum na cidade interior, pessoas que estavam completamente largadas, né? Foi o primeiro movimento que eu vi poltergeist, eu estava aplicando um passe numa senhora, o espírito que estava obsediando se manifestou, falou que se eu não me afastasse eu ia me machucar, e ele começou a quebrar vidro, quebrar prato, foi uma coisa louca, aquele evento de filme de terror mesmo. E ali eu comecei a perceber que eu poderia agir mediunicamente, né? E ali, então, eu começo a ajudar esse núcleo de formação, eu entro para um grupo de mesa de desobsessão, trabalho por uns 5, 6 anos nesse grupo de desobsessão, quando eu venho para Curitiba, né? Eu venho em Curitiba em 95.
Aí em Curitiba eu volto para a Umbanda. E na Umbanda, aí começam as entidades se manifestarem, que a Umbanda, ela principalmente trabalha em incorporação, né? Que não é psicofonia. Né? Psicofonia eu fazia na mesa mediúnica, no centro espírita, mas é uma incorporação, porque existe um movimento de braço e perna, então ele faz uma tomada diferente do corpo, né? Consciente, né? Diga-se de passagem. Tudo isso que eu estou falando é de forma consciente e raramente semiconsciente. Então, de uma forma consciente. Nessa consciência, né, mediúnica, eu comecei em 2015, Cid. Uma entidade fala assim: pega uma cadeira, uma mesa, põe no meio do terreiro. Eu peguei, pega um lápis e caneta. Eu coloquei o lápis e a caneta. E ele fala: a partir de hoje você vai começar a escrever. E ali eu começo a fazer mensagens de vários espíritos, né? Eles começaram a testar, tipo, vem um espírito, sai, vem outro espírito, sai. E eram mensagens de 5, 6 páginas, não mais que isso, né? À mão. Aí depois ele falou: a partir de hoje, uma vez por semana você vai fazer psicografia. E ela começa com mensagens diretas. Aí a entidade, Seu Mata Virgem, vem e fala: eu vou começar a escrever um livro. E a partir de hoje é 3 vezes por semana, 2 horas. E aí eu começo a ter muita dor no braço, né? Começo a ter, porque eu começo a não entender, porque eu tinha que ler logo depois da psicografia e digitar. E eu falei: pô, não dá para colocar no computador direto? Tá difícil, meu pai, eu tô perdendo. Tinham comunicações que eu não conseguia, porque era comunicação mais longa. A hora que eu começava para ler, eu já não entendia o que estava escrito. E aí aquilo me deu um assombro, né? Eu fiquei muito nervoso. Eu tenho até hoje os originais, né? Que não dá para traduzir. E aquilo foi: pô, vocês estão trazendo com tanto carinho e eu sou incompetente, né? De verdade, minha letra é horrível. Em psicografia, então, põe horrível nisso. Ele falou: não, computador de jeito nenhum. Você vai pegar as máquinas de datilografia antiga. E aí, então, eu pego aquelas tec, e começo a treinar aquilo antes, e aí eles começam, então, a fazer psicografia por máquina de escrever. A minha mediunidade, ela é treinada, então, desde 85, 86, até o dia de hoje. Nesse treino, né, desenvolvimento mediúnico, eu continuo em desenvolvimento e continuo treinando, ela é hoje um evento muito natural, né, porque são muitos, para que todo mundo possa entender, eu tenho uma prática semanal de, no mínimo, 10 horas de atividade mediúnica. Às vezes chega um pouco mais. Quando eu vou para Londrina, eu tenho 20 horas semanais de prática mediúnica em ação, sem contar a psicografia. Com a psicografia, ela está chegando aí a 32, 33 horas de atividade mediúnica, de atividade mesmo, né? Incorporado, psicofonia, intuição e psicografia. Então, é uma atividade intensa. Então, eu começo a ter uma relação estreita com as entidades. E eu digo que ela é estreita porque eu nunca usei, né? Então eu vou, por exemplo, vou comprar alguma coisa no mercado, ou vou conversar com o Cid. Eu não fico falando: meu pai, o que eu devo falar, o que eu não vou falar? Né? A gente trabalha a autonomia da vontade. Então eu falo com eles quando alguém precisa, ou quando eu estou numa situação de dúvida muito séria. Que caminho eu vou tomar, eu devo fazer isso ou não, né? E aí eu respondo ou por psicografia ou por psicofonia. Mas ele é um evento natural. Hoje, Cid, eu entendo, assim, quando eu estudei, né, no movimento espírita, psicofonia, psicografia, telecinese, vidência, clarividência, assim por diante, eu entendo hoje que ela é no sentido de analítico, para que você possa compreender, mas a mediunidade é um evento de comunicação. Então hoje eu já posso dizer assim: eu já escutei, então não a intuição, mas escutei voz de fora, em que o meu ouvido pôde escutar, vários elementos de visão, né? Então a clarividência e a evidência, efeitos materiais vários, né? Então, movimentar objetos, cirurgias espirituais, etc. Então, ela se manifesta quando precisa. Eu digo que o médium ele tem que estar pronto para servir. Então, o Cid tem que estar pronto a servir a Deus. Deus vai encaminhar os mentores, né? Os bons espíritos, para que através dele possa auxiliar. Quando a gente está conversando, a gente está fazendo essa entrevista. Com certeza existem bons espíritos que estão ajudando o Cid, né? Então, hoje eu entendo que a mediunidade ela é um evento tão natural, mas que a gente tem que aperfeiçoá-lo para que eu possa ser uma melhor ponte. E aí eu encerro, dizendo assim, Cid, encerro sobre a mediunidade, né? A melhor metáfora, alegoria, foi um pai Tobias de Guiné, ele me colocou numa margem de um rio. Então, um rio, como se fosse o Rio Paraná, um rio largo. E eu estava numa margem. E na outra margem, tava um monte de espíritos que eu conheço, assim, que eu já tinha visto, né? Um caboclo, preto velho, Exu, um monte de espírito. E o espírito da minha avó, que é desencarnada, que foi um grande mentor, ela até pouco tempo, frequentemente ela me ajuda, né?
espiritualmente. Foi o primeiro espírito que eu identifiquei, foi minha avó materna. E eles estavam lá. E do meu lado chegou minha mãe e falou: filho, eu preciso urgentemente de ajuda, eu não sei o que fazer na minha vida. E eu falo: mãe, eu não sei o que fazer com a senhora. Aí o pai Tobias fala: eles sabem. Eu falei: tá, mas como é que a gente vai? Não tem barco, não tem canoa, não tem ponte? Ele falou: você é a ponte. Põe o pé aqui, põe a mão lá. Aí eu ponho o pé, né, e faço um arco. E ele fala: quanto mais firme você for, mais segura sua mãe vai fazer a travessia. E aí eu entendo que a mediunidade é a ponte. Então o médium ele tem que ser quase imperceptível, né? Ele tem que ser tão discreto, porque quando a gente atravessa o rio e aquela ponte bamba, que tem um fiozinho que tem que segurar, você fala: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, aquela badeira que está quebrando, você está mais preocupado com a ponte do que com o destino. Aquela ponte bonita, de concreto bem armado, tá? A pessoa anda sem perceber que está em ponte. E ela vai e volta, e você não existe. Então, para mim, a mediunidade é isso, né? Eu treino para deixar de ser essa corda bamba, para que as pessoas possam fazer essa travessia, as entidades possam voltar, de forma que eu nem preciso existir, né? Mas que aconteça essa comunicação. E como é consciente, a maioria das vezes, né? No caso da datilografia, você que dirige seus dedos, então, né? Você treinou para isso. Mais ou menos, Cid. Mais ou menos. A psicografia ela tá acontecendo em 3 formas. Eu tenho uma forma que é a forma, como você acabou de dizer, que seria por intuição, né? Então, a psicografia intuitiva, em que é quase um ditado, entre aspas, né? Eu vou fazendo e eu controlo minha mão. Essa foi como começou. Hoje em dia ela está semi-mecânica. Então, eu digito muito mais rápido do que eu tenho compreensão do que eu estou escrevendo. E é muito mais rápido mesmo, porque eu sou catamilho, né? Eu sou o famoso... Então, eu faço... Eu não vou lembrar o número de páginas, mas uma página de datilografia, ela tem entidade que demora 12 minutos, tem entidade que demora 17 minutos. Então, depende da entidade. E a outra forma, que é a forma que, se eu pudesse escolher, eu escolheria sempre, Cid, é a forma de imersão. Eu estou sentado na mesa para datilografar, e aí tem um cinema na minha frente, 360 graus, e eu estou dentro do evento, sentindo cheiro, sabor, frio, amargo, o que for. E aí eles estão fazendo o que vão escrever, né? Mas as emoções, acontece, é uma imersão mesmo, parece um cinema vivo, eu estou no lugar, e esse para o médium é a coisa mais maravilhosa, é um presente de Deus fazer isso, porque você vive aquilo, né? O Jornada de um Caboclo, que é um romance de um homem que vai na floresta, etc. Esse foi desse jeito. Então eu senti a relva nas minhas costas, senti o calor do fogo. Então foi porque a segunda entidade, não me lembro quem me falou, mas vamos colocar seu Mata Virgem, ele falou que quando nós experimentamos ou nós realizamos em nós passamos com verdade. Quando nós só transferimos o que alguém falou, nós não conseguimos apresentar a verdade. Então aquilo me chamou muita atenção. Mas hoje ela acontece dessas principalmente 3 formas, né? A entidade ela faz quase uma incorporação e aí ela ajuda a digitar, né? Porque mas a entidade não sabe escrever. Sim, ela não sabe falar português, né? Porque a linguagem mental ela transcende os signos, né? Então ela usa a minha mão. Quanto mais eu faço, melhor fica. Então existe a minha parte de treinar, né? Desenvolver, alongar o braço, né? Para fazer isso. Aí depois, se você quiser, tem uma curiosidade sobre datilografia, Cid. Bom, já estamos aí há um bom tempo, né? Eu acho que já poderíamos ir para os finalmente. Você acha que é rápido essa curiosidade sobre datilografia? Não, é uma coisa simples, Cid, que assim, psicografia é um único movimento mediúnico dentro da Umbanda, para mim, que eu estou sozinho. Então, toda outra manifestação, eu estou com um grupo de pessoas, né? Porque a Umbanda diz que você tem que ter, no mínimo, 5 elementos. O médium, o espírito, o cambone, o consulente, ou assistência, e uma árvore. Então, esses 5 elementos têm que estar presentes. Então, sempre é coletivo. E a psicografia é uma permissão de fazer sozinho. Então, é um momento de profunda comunhão entre você e o espírito, né? E um dia eu estava com muita dor, estava com uma cãibra que não estava aguentando de dor. E eu falei, o pai Tobias estava psicografando, eu falei: pai, eu não estou aguentando, precisa deitar 10 minutinhos e tal. E ele falou: não tem problema, pega o teu celular e pesquisa assim, como Chico Xavier escreveu Paulo e Estevão. Eu falei:
pai, não tem nada que fala. O Chico nunca falou como ele psicografava, mas eu, obediente. E tem uma entrevista do Chico só sobre o Paulo Estevam, e ele fala sobre como eram as condições que ele psicografava, né? Que era sentado num caixote de fruta, em cima de uma mesa com a luz de vela, no porão da fazenda que ele trabalhava para a Companhia Agrícola de Minas Gerais. Ele fazia isso das 5 às 10 da noite, escrevia, depois ele pegava, colocava uma máquina de escrever, porque ele também não entendia a letra dele, então ele fazia das 5 às 8h30, se eu não me engano. Aqui ele passava o resto, daí começou a sair sangue do olho dele, porque ele forçou a vista, e contando as histórias do Chico. Aí eu tava lá reclamando da dor no braço, né? Aí o pai Deus falou, filho, você tá muito cansado mesmo. Eu levantei, comecei a chorar, e falei, pai, vamos embora. Que vergonha, né? Então, dizer que os espíritos, eles nos conectam com experiências, e essas experiências nos ajudam a entender o que a gente está fazendo na Terra. E se a gente permitir, né? Se na sua religião, da forma que você for, que Deus haja através dos espíritos, a forma que você quiser, o nome que você quiser, né? Eles vão nos fazer encontrar eventos que vão fazer a gente estar melhor e construir um mundo melhor, né, de paz, de amor. Eu acho que é o objetivo de todas as religiões, não só da Umbanda. Caetano, quero finalizar aqui com a minha gratidão, né? Com tantos esclarecimentos que eu achei realmente muito bonitos, muitos ensinamentos bons, né? E, enfim, mais pura gratidão. E eu queria que você também, se tiver mais alguma coisa que ficou de fora, que você queira ainda acrescentar, e também colocar os teus canais, né? Se você tem um canal do YouTube e algum outro canal que as pessoas possam ainda te acompanhar um pouco mais, fica à vontade. Sim, eu quero agradecer, né, a importância da gente trazer luz do conhecimento para que a gente possa vencer o preconceito, né? E isso, o preconceito está na nossa casa, a gente tem que se reconhecer como preconceituoso, porque ele está na nossa vida. E a gente, quando a gente vai em busca do saber, a gente começa a tirar o preconceito, separa isso, né? E aí eu digo assim, que uma coisa que talvez não tenha falado é que eu sou um perseguidor da raiz do conhecimento. Então, desde pequeno, eu queria saber o porquê das coisas. Então, a minha vida hoje é dedicada à pesquisa, ao estudo continuado e à experimentação para entender o porquê das coisas e a raiz dos eventos. Por isso a gente chama Umbanda de Raiz. O canal do YouTube é o youtube.com/Umbanda de Raiz, tudo junto, vai encontrar o canal. Porque a ideia é encontrar a raiz dos saberes, para que a gente possa desvendar os mistérios e nos ajudar a gente a entender o mundo e atuar no mundo. A gente tem um canal no Instagram, no Facebook, que é Tulap_Pai Tobias, ou se você colocar Tulap ou Pai Tobias, você vai encontrar nos canais. A gente tem gira em Curitiba toda sexta-feira às 8 horas, em Londrina cada 15 dias, no sábado e no domingo. Cid, eu diria que quando a gente semeia o entendimento e a paz, a harmonia, a gente cria fraternidade. E seja através dos espíritos, através de Deus, através dos santos, dos anjos, dos budas, eu descobri que a gente faz assim, quando nós construímos pontes para que as pessoas possam encontrar paz, a gente está fazendo um movimento certo. E eu diria assim, hoje, vou fazer 20 anos de dirigente hoje, né, daqui a alguns dias, ou alguns meses, desculpa. 20 anos, quase 40 anos de Umbanda. Eu vou dizer para vocês assim, por que eu estou na Umbanda? E por que eu não tenho outra religião? Porque a Umbanda me faz caminhar. Então, se eu podia escrever, a Umbanda é a religião que me fez caminhar em direção a Deus. Ela não me deixa um dia eu ficar parado. E para mim, religião, a sua, tem que ser essa, a que te faz caminhar para que você seja luz e ajude outras pessoas a serem luz. Seja ela qual for, né? Então, a força matriz é essa. Eu diria, Cid, que quando a gente cria eventos como esse, a gente está ajudando as pessoas a encontrarem luz nas suas fés, na sua religiosidade. E eu fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigado, que Deus possa abençoar e proteger o céu. Obrigado, Caetano. Tudo de bom, tenha um ótimo dia. Até mais. Até mais. Obrigado, Cid. Obrigado.